de volta com o RDTV nessa segunda parte com o deputado estadual pelo PSDB, Wilson Santos. Por falar em PSDB, vamos falar do partido nas eleições deste ano. Como que estão as articulações aqui na capital e também no interior do estado? O partido volta a viver uma boa fase, né? Infelizmente, essa é a realidade, né? O partido bom nos pequenos estados, do ponto de vista populacional, é o que está no poder, né? PSDB governou Cuiabá por quase 2 décadas, governou o estado por quase 8 anos, tem serviços relevantes, deu rumo a Mato Grosso, fez reformas estruturais importantes, mas quando perdeu, o partido sofreu um processo de êxodo fantástico e quase desapareceu no estado. Limitamos-nos a 1 deputado estadual e 1 prefeito. Com as eleições de 2014, o partido triplicou a bancada, passou a ter 3 deputados estaduais, elegeu o deputado federal mais votado do estado e, por ironia do destino, né, ganhou um governador que não disputou as eleições pelo PSDB. Em 2002, o PSDB lançou o candidato Antero, perdeu. Em 2006, lançou o candidato Antero, perdeu de novo. Em 2010, lançou o Wilson Santos, perdeu. Em 2014, lançou ninguém e ganhou o governador. Vejam como são as coisas. O partido vai muito bem, deveremos disputar eleições com candidatura própria em mais de 60 municípios. Vamos fazer aí de 20 a 30 prefeitos, vice-prefeitos. Vamos talvez ultrapassar aí a barreira dos 400 vereadores. E o partido está se preparando para as eleições nacionais, que é o nosso principal foco, nosso principal objetivo, são as eleições gerais de 2018. O PSDB, antes da gente falar das eleições, era tido como um partido de muito cacique e pouco índio. Essa realidade mudou, na opinião do senhor? Não, o partido sempre Existe mais filiados? Sempre teve caciques democráticos, né, que conversaram com a base, como Dante de Oliveira, que ganhou a reeleição em 98, com uma votação extraordinária. Agora o Pedro também dialoga muito com as bases, gosta do povo. Enfim, o PSDB está bem, está vivendo um bom momento. Eu sempre digo, olha, não confundam quantidade com qualidade. Nós preferimos ter um contingente menor, mas com mais qualidade. O PSDB é um partido de qualidade, partido que implantou plano real em nível nacional, uma moeda que está em vigor há 22 anos, um partido que fez a lei de responsabilidade fiscal, um partido que acabou com a LBA, com aquela política social de assistencialismo, e criou os programas como Bolsa Escola, programas que exigiam contrapartida, como PET para erradicar o trabalho infantil. Um partido que na reforma agrária foi o partido que mais desapropriou terras na história do Brasil, que mais assentou trabalhadores rurais. Um partido que combateu e destruiu a inflação. Uma pena que ela está de volta. Um partido que criou o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então o PSDB é um partido que tem serviços prestados ao país em Mato Grosso. Aqui em Mato Grosso, o Dante fez as reformas mais duras da história do estado. Liquidou o BEMAT, acabou com a CODEMAT, remunicipalizou o serviço de água e esgoto com o fim da Sanemat, privatizou a SEMAT. Tivemos coragem de fazer isso e o povo reconheceu e reelegeu o Dante. Então, nosso partido é um partido de ideias, nós temos programas e um partido que, quando está no poder, avança. E o Pedro tem muito a ver com o PSDB. Eu tenho dito intimamente, vou pela primeira vez colocar isso aqui, o Pedro, na minha concepção, é a continuidade do modo de gestão do Dante de Oliveira. Deputado, nas eleições para presidente, Aécio Neves surgiu novamente como uma liderança muito forte, não é? Infelizmente ou felizmente, dependendo da opinião de cada um, a Dilma assumiu o poder. E, no entanto, de lá para cá, muitas coisas erradas vêm acontecendo. O PT está com a jugular, já vou usar essa expressão, com a jugular exposta. E, no entanto, o Aécio Neves tem assumido uma postura mais tímida em relação a todos esses acontecimentos envolvendo o governo federal e escândalos e tudo mais. Por que isso está acontecendo, na opinião do senhor? Na verdade,
verdade, Ana, o PSDB nunca foi um partido tão agressivo na oposição como o PT. E até inconsequente. Por exemplo, o PT não votou a Constituição de 88. O PT não votou a Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi contra. O PT foi contra o Plano Real. O PT propôs o impeachment do Itamar, o impeachment do Fernando Henrique, o impeachment de todo mundo. Então o PSDB não tem esse perfil dessa agressividade, desse radicalismo, desses exageros. É um partido, como você falou, de quadros, de professores universitários, de doutores, de líderes sindicais conscientes, de líderes de trabalhadores conscientes, equilibrados. E o Aécio está nesse quadro. O Aécio é mineiro, é neto do doutor Tancredo, sempre fez política com moderação, com equilíbrio, mas tem propostas, quase venceu as eleições. Eu até hoje não sei por que não vencemos as eleições, né? Mas Deus, mais do que todos nós, sabe o que faz, né? Eu só lamento a Dilma continuar, o PT, porque são mais de 1.500.000 empregos perdidos por ano. Quem está pagando não é o Aécio, não é você, não sou eu, que temos qualificação, estamos no mercado de trabalho. Quem está pagando são os mais pobres. Só no ano passado, Ana, foram 1.542.000 trabalhadores com carteira assinada, exonerados, demitidos. E a perspectiva dos principais economistas nacionais e estrangeiros é de que esse número poderá chegar a 2 milhões de novos desempregados este ano. Esse é um dos preços caríssimos e que não tem retorno. E boa parte dos membros das classes D e E, que ascenderam à classe C, estão de mala e cuia de volta às classes D e E. Então, muitas conquistas no plano social estão sendo anuladas. É um partido que, na minha concepção, deu o que tinha que dar. Tem um perfil populista, fez uma política tributária populista, inconsequente, e pode dizer que desde o presidente Deodoro da Fonseca, que proclamou a República em 1889, até agora, mais de 40 presidentes passaram pelo Brasil, nenhum teve a popularidade que o presidente Lula teve. Nenhum teve as condições populares de concluir as reformas tributária, previdenciária, trabalhista, agrária, como o Lula teve. Teve a faca e o queijo na mão, mas preferiu o populismo. Com relação... o senhor agora, novamente deputado, foi prefeito aqui da capital Cuiabá, concorreu inclusive contra Mauro Mendes. Como é que o senhor avalia a gestão do Mauro nos últimos quase 4 anos? Olha, eu avalio no mesmo patamar que eu estive, que o Galindo, que o prefeito Roberto França, que o coronel Meirelles. Eu penso que nos últimos 40, 50 anos, Cuiabá teve 2 grandes prefeitos. Uma conjuntura de fatores deram a eles grande prestígio, que foi, na década de 1970, o prefeito Rodrigues Palma, genro do governador José Garcia Neto. E na década de 80, início dos anos 90, Dante Martins de Oliveira. Nesses últimos 50 anos, na minha concepção, esses foram os 2 grandes prefeitos de Cuiabá. O resto está no mesmo patamar. Cuiabá é uma cidade muito complexa, muito difícil. Ela acumulou demandas de si própria e do interior do estado durante décadas. E o Mauro está nesse perfil. Agora, é claro que eu esperava do Mauro uma gestão mais tipo empresarial, que trouxesse princípios da iniciativa privada para a gestão pública. Eu digo isso desde o início, não é de agora. E eu achava que, por exemplo, ele poderia criar uma política industrial a mais atrativa do Brasil, tendo em vista a sua história laboral. Ele é um industrial. Presidiu a Federação Mato Grossense das Indústrias. Então, na minha cabeça, ele criaria tipo um Vale do Silício em Cuiabá. Ampliaria o distrito industrial, construiria um distrito industrial para micro e pequenas empresas e faria uma política tributária arrojadíssima, porque ele é do setor industrial. Então, na minha concepção, o Mauro está no mesmo nível meu, do Chico Galindo, do coronel Meirelles, do Roberto França.
distante do nível do Dante e do Palma, e na minha expectativa, eu pensei que o Mauro faria um governo mais empresarial, e ele repetiu muito comportamento da política tradicional. Eu vou perguntar então para o senhor, diante dessa sua colocação, o que de repente, no caso da gestão do senhor na época que o senhor era prefeito, por que o senhor não alcançou então esse patamar desses dois prefeitos que o senhor destacou? O que faltou para que isso acontecesse? Um dos fatores foi a parceria com o governo estadual e federal, né? Eu tive no governador Blair um adversário. Não apoiou a minha candidatura em 2004, né? Apoiou o Sérgio Ricardo, depois o Alexandre César. Não me apoiou na reeleição em 2008, foi com o Mauro Mendes, e ele e toda a sua equipe jogaram duramente contra Cuiabá, né? Em nível nacional, o PT dava com a mão, tirava com as duas, então eu não tive os parceiros que os prefeitos bem-sucedidos, eu citei aqui, tiveram, né? Isso foi um fator preponderante. Uma coisa é você ter a parceria do governador. Vide o novo pronto-socorro de Cuiabá. Custa 70 e poucos milhões, dos quais o governador Perutac está colocando 50 milhões, quase 70% do custo do novo pronto-socorro da capital está sendo bancado pelo governo estadual. O Hospital São Benedito, parte considerável da manutenção, é o governador Perutac quem banca mensalmente. Eu não tive um governador que fizesse essa parceria comigo. Não tive. Cuiabá colaborava com mais de 1,5 bilhão de ICMS com o governo do estado por ano, na minha época, e recebia migalhas do governo Blairo, certo? Outra coisa, como eu fui à reeleição, eu acabei sendo alvo do próprio Silval, que queria ser reeleito, do Blairo, que tinha um grupo político distinto do meu, e de outros. Então a minha gestão foi muito bombardeada, muito atacada. Eu não tive paz para governar. Mesmo assim, Ana, nós conseguimos dar um salto no índice de desenvolvimento humano da população cuiabana. Nós ultrapassamos Campo Grande, na gestão do França e minha. Cuiabá saiu da posição 300 mais ou menos, veio para 92, Campo Grande ficou na 100ª, 8 casas atrás de nós. Demos um salto na educação. Na nossa gestão nunca houve uma greve de professores. A saúde melhorou, tanto é que o IDH melhorou, o IDEB da educação melhorou. Construímos uma grande avenida em Cuiabá, que é a segunda maior avenida da cidade, que é a Avenida das Torres, duplicada, quase 13 quilômetros, toda iluminada. Tem 8 anos de funcionamento, você vai lá, está em bom estado, com ciclovia. Planejamos e iniciamos o Rodanel, construímos uma grande estação para tratar a água, a ETA Tijucal, e ganhamos 4 prêmios nacionais. Ganhamos o prêmio Prefeito Amigo da Criança, de uma fundação privada, da Brinc. Ganhamos o prêmio da melhor política de promoção de igualdade racial do país, em 2009. Ganhamos o prêmio Prefeito Empreendedor com um banco que eu criei, um banco da prefeitura, só para microcrédito, para o pequeno, para o pobre. E ganhamos um prêmio do melhor programa de iluminação pública do Brasil, Reluz, do Ministério de Minas e Energia. Então, fomos 4 vezes premiados nacionalmente. Agora, o meu grande erro, o meu grande equívoco, foi ter deixado a prefeitura para disputar as eleições de 2010 com o Silval Barbosa. Você se arrepende disso? Não só arrependo, como avaliei mal, os que me cercavam também não tinham o volume de informações que nós precisávamos, e nós não sabíamos da roubalheira, né, dos escândalos que aconteciam para cabalar dinheiro público para a campanha do Silval. Hoje eu sei que a campanha do Silval custou quase 200 milhões de reais. Quer dizer, se eu tivesse essa informação, que a roubalheira era total, na política de incentivos fiscais, no Intermate, no Detran, em outros órgãos, para levantar dinheiro para a campanha, com certeza nós não teríamos disputado. Achávamos que iríamos disputar num nível econômico parelho, mais ou menos igual. Deputado, nas eleições aqui, no caso específico de Cuiabá, o senhor não tem se demonstrado muito favorável a uma aliança do PSDB com o partido do Mauro, a reeleição do Mauro. Isso procede? Qual que é a opinião real do senhor sobre isso? Ana, primeiro, não tenho nada contra o Mauro Mendes. Não tenho nada contra o Mauro. As questões políticas já ficaram... Eu faço política com P maiúsculo, né? Mas vou defender até a convenção a candidatura própria do PSDB.
Se for derrotado na convenção, eu acato a decisão do meu partido. Eu sou um soldadinho do PSDB. Por que eu defendo a candidatura própria do PSDB? Porque é o partido que mais serviços tem a Cuiabá. Exemplo, todos os parques ambientais de Cuiabá foram implantados por prefeitos ou governadores do PSDB. Mãe Bonifácia, Tia Nair, Zé Boloflor e Massário Okamura. Esses 4 parques, todos foram feitos ou por Dan de Oliveira, ou por Roberto França, ou por Wilson Santos. Tia Nair, quem plantou? Roberto França. Wilson Santos duplicou. Zé Boloflor, Dante. Massário Okamura, Dante. Mãe Bonifácia, Dante. Sai disso, vamos para as policlínicas. Todas as policlínicas de Cuiabá, todas 100%, implantadas por prefeitos tucanos ou governadores. Vai lá. PEL 90, Wilson Santos. Osmar Pascoal Ramos, Roberto França. As outras 3, Cochipó, Planalto de Verdão, Dan de Oliveira. Vamos para frente. Avenidas em Cuiabá. Quem duplicou a Avenida Miguel Sutil? Dan de Oliveira. Quem duplicou a República do Líbano? Roberto França. Quem construiu a Avenida das Torres? Wilson Santos. Quem construiu a Senador Vicente Vuolo? Roberto França. Todos tucanos. Cuiabá tem 70 equipes do PSF. Das 70, sabe quantas equipes do PSF, Programa Saúde da Família, foram implantadas por tucanos? 65. O França pôs 29, eu pus 36. O atual prefeito pôs apenas 5. Então nós temos serviços prestados e temos quadros. Temos quadros. Temos o Guilherme Maluf, que já disputou a eleição. Temos o Permínio Pinto, que deseja ser candidato. O advogado Ciel Tavares, que também não foge da luta. O Luiz Carlos Nigro. Nós temos nomes em condições de disputar. Então a minha defesa não é defesa porque está com raivinha, por beicinho, não. A minha defesa é porque o partido tem condições de apresentar à cidade uma nova proposta de desenvolvimento para a capital, baseada em serviços relevantes, prestados num passado recente. E temos quadros, e temos o governador do estado, que é do PSDB, e temos o Aécio Neves, o Geraldo Alckmin, o José Serra. Ora, Cuiabá é o 16º ou 17º maior colégio eleitoral do Brasil. Nós teremos mais ou menos 410 mil eleitores este ano. Vamos abrir mão de uma candidatura própria? Então, eu defendo a candidatura própria do PSDB em Cuiabá. Agora, se for derrotado na convenção, eu respeito e caminho com o meu partido. Qual que é a opinião do governador Pedro Táxi a respeito desse seu posicionamento? O governador Pedro Táxi é um homem democrata, ele respeita o meu posicionamento. Ele concorda com ele? Não, ele respeita o meu posicionamento. O Nilson Leitão respeita e estimula esse posicionamento, que é o presidente estadual. Mas o governador Pedro Táxi respeita. E nós temos aí até agosto, né, as convenções serão só em agosto. Nós temos até agosto, muita água vai passar por baixo dessa ponte. Muitos fatos novos e relevantes virão à tona, mas eu continuo pensando que o PSDB tem que caminhar para uma disputa, até porque tem 2 turnos em Cuiabá. Se não estivermos juntos no primeiro turno, nada impede de nos juntarmos no segundo turno. Já para finalizarmos essa segunda parte, Já, deputado, eu quero lhe perguntar a respeito de Cuiabá, não é? O senhor que tem conhecimento aqui da cidade com profundidade, das potencialidades e também do que a necessidade necessita. Então, na visão do senhor, qual que é a urgência aqui da capital? Qual é o principal problema que precisa ser sanado de imediato aqui em Cuiabá? Ana, sobre vários aspectos, né? Sob o ponto de vista logístico, a grande obra para Cuiabá é o saneamento. E nós tínhamos conseguido esse dinheiro. Mas aquilo que eu digo, o PT dá com a mão e tira com as duas. Naquela operação Passenas, comandada pelo juiz Julieri e com o sinal verde de vários caciques da política mato-grossense e brasileira, destruíram o PAC Saneamento de Cuiabá. Perdemos ali mais de 200 milhões de reais em valores de 2009. Então, na minha concepção, logística em Cuiabá é saneamento prioridade. Em relação à parte econômica da cidade, Cuiabá precisa tornar-se o grande polo industrial transformador da nossa produção primária. Você vê, nós somos campeões em boi, em vaca, cavalo, jumento, égua,
soja, algodão, peixe, lambari, mussum, tchum-tchum. E tudo isto aí só dá 1,6, 1,7 do PIB. Santa Catarina, que é muito menor territorialmente que Mato Grosso, tem 6% do PIB nacional. Lá está a Tigre, lá está a Perdigão, lá está a Aurora, está a Sadia. O caminho nosso é industrializar a nossa produção. Porém, os que estão ganhando dinheiro com a economia primária sem pagar impostos, e que hoje também tem presença muito forte na política estadual, estes são contra a industrialização do Estado. Porque para eles é muito cômodo continuar produzindo grãos, madeira, carne in natura, porque não incide impostos sobre a exportação. Então ficam bilionários do dia para a noite. Mas não gera emprego suficiente. Eu defendo um processo duro para Cuiabá de industrialização. Por isso que eu falei lá atrás. Eu esperava do prefeito Mauro Mendes que a grande obra dele fosse um avanço, um upgrade na questão industrial, numa política industrial fervorosa, a mais audaciosa de todo o Brasil. Muito bem, deputado. A gente quer então agradecer a participação do senhor aqui no RDTV. Ana, eu quero agradecer e deixar aqui um puxão de orelha a você e a Romilson, que me prometeram aí um suntuoso e delicioso café da manhã, né, com o famoso pão doce, cacau, torrada, paçoca com bananinha. Eu digo, seja justo. justo. Eu espero, antes de ir embora, que nós possamos saborear esse café da manhã. A todos aí um grande abraço, obrigado pela audiência, pelo prestígio. Já estava com saudade de vir aqui no RDTV. Muito obrigado. Com relação ao café, só se foi a direção da empresa que prometeu. Eu quero agradecer o prestígio da sua companhia aqui nessa entrevista, convidá-lo para acompanhar as próximas também. Não deixe de acessar rdnews.com.br/rdtv e até qualquer hora.